Hum, Vou ver aqui. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Dar um tempinho aqui que tem bastante gente se inscrevendo agora. Só um pouquinho. Vocês podem fazer as perguntas de vocês aí embaixo. Ou vocês podem clicar ali no vídeo, tem uma parte que vocês podem fazer as perguntas também direto no YouTube. Eu tenho uma lista aqui já de perguntas. Recebi várias perguntas esses dias, até do evento da atração natural que eu fiz. Fiz uma palestrinha, então daqui a pouco eu vou começar a responder as perguntas. Dá um tempinho aí só. Dá uma olhada. Entrando mais gente. O pessoal vem de última hora. Começa a encher de gente. Vou esperar um pouquinho aqui. Vou ver aqui. Mais gente entrando aqui. Dá mais uns 5 minutinhos e a gente começa. Tem bastante gente entrando ainda. Daqui a pouco a gente já começa, pessoal. Para quem está chegando agora, tem um espaço ali embaixo do vídeo. Tá? Vocês podem fazer as perguntas, elas vão aparecer para mim. Não necessariamente vai aparecer para todo mundo.
E aqui no próprio vídeo tem um botãozinho ali embaixo que vocês abrem ele no Google mesmo e vocês podem perguntar por ele também. Está escrito participe da conversa. Vocês podem mandar as perguntas também. Dá mais 2 minutinhos aqui a gente começa. Já vou abrindo aqui umas perguntas que eu tenho. Vamos ver aqui. Mais 1 minuto só. Vou botar aqui o timer. Tá, já vou começar. Só 1 minutinho. Dois. Tá dando um jeito aqui porque infelizmente eu tenho uma cadela que ela sabe abrir portas, né? Então, se aquela porta ali atrás abrir no meio da apresentação, ela quer alguma coisa. Mas enfim, vamos lá. Eu estava conversando ali com ela. Bom, aqui eu já tenho uma lista, tem, deixa eu ver quantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas aqui já para responder, tá? Então já estamos abertos para novas perguntas e enquanto isso eu vou, é, bom, vou responder aqui de repente uma pergunta agora também. É, Bom, vou responder essa pergunta que chegou agora e depois eu vou dar prioridade para as perguntas que já tinham me enviado antes, tá? Só para a gente começar a interagir um pouquinho mais. Quem estiver vendo, conseguindo ver legal aí, eu acho que é legal comentar, conseguindo ver. Estou conseguindo ver o vídeo, podem comentar aí embaixo, se estiver bom, se estiver ruim a qualidade, alguma coisa, vocês comentem também. Bom, tem uma pergunta aqui que chegou que é sobre a situação de quem é assalariado que recebe entre 1 e 2 salários. Né? Qual o montante inicial para começar a aplicar em investimentos e onde você indicaria começar a investir além da poupança? Para quem é marinheiro de primeira viagem na área propriamente dita. Bom, então, o Ed Nelson fez a seguinte pergunta. Depende muito de quanto tu vai conseguir poupar, tá? Então, assim, por exemplo, eu acho os títulos públicos, principalmente, um dos melhores investimentos de renda fixa que a gente tem hoje aqui no Brasil em relação ao montante necessário para vocês começarem a investir. Porque vocês precisam de em torno de R$ 100 para começar a investir no Tesouro Direto. Né? Então, até se tu quiser saber mais detalhes do Tesouro Direto, eu recomendo que tu leia um artigo no site, no queroinvestiragora.com. Bem na esquerda no site tem uma parte lá só de Tesouro Direto, que eu fiz um artigo bem completo, tem tudo escrito ali, vale a pena dar uma conferida. Tá? Por que eu falo tesouro direto? Porque os outros investimentos, por exemplo, o CDB, ele vai te exigir uns valores um pouquinho maior. E provavelmente se tu investir um valor pequeno no CDB, ele não vai pagar tão bem, e que vai fazer valer mais a pena tu investir no tesouro direto, entende? E que também é bem mais rentável que a poupança. Tá? Depois eu no final vou mostrar uma planilha
comparando os investimentos para vocês entenderem bem como vale a pena o Tesouro Direto em relação à poupança e o CDB em alguns casos, certo? Bom, vamos ver aqui. Vamos responder uma outra pergunta. O Jorge, ele manda uma pergunta assim, qual aplicação rende 1,5% ao mês? Bom, antes de tudo, né, vamos ver quanto que corresponde, mais ou menos, 1,5% ao mês, se a gente comparar uma taxa anual, né? Então, 1,5% ao mês equivale ao ano, vou fazer o cálculo aqui, equivale ao ano em torno de 19,5%. Tá? E qual que é a grande questão? É, a gente não vai ter investimentos com baixo risco que vão dar rentabilidades muito acima da taxa de juros da economia. Então, por exemplo, a taxa de juros da economia hoje está em 10,5% ao ano. Então, qualquer investimento que dê um retorno muito acima disso, ele não vai ter um risco baixo, entende? Por exemplo, os títulos públicos, tem alguns que eles estão pagando em torno de 11 já, 11,5% por aí por cento ao ano. Só que a questão é que existe uma expectativa de alta nessa taxa de juros. Então, ele ainda está dentro do padrão de um investimento menos arriscado. Né? Então, assim, se vocês quiserem arriscar mais, vocês podem, de repente, vai ter algum investimento que pode, a palavra pode, render em torno de 19,5% ao ano, mas vocês nunca vão ter certeza disso, porque vocês vão ter que recorrer para renda variável. E renda variável, como o próprio nome está dizendo, é variável. Vocês não sabem exatamente quanto vocês vão ganhar. Vocês podem ter um retorno melhor, mas também vocês podem ter um retorno pior com esse investimento de vocês, certo? Vamos ver aqui mais uma pergunta. O pessoal aqui está dizendo que está vendo bem. Bom, o pessoal está perguntando aqui também pelo Google e pela página ali no Facebook, né? Vamos ver o que mais de perguntas a gente tem aqui. Bom, teve outra pergunta do Josué, que ele perguntou assim, onde se pode investir para ter esse ganho de 1,53% ao mês e que não tenha dedução de imposto de renda? Bom, essa pergunta é muito parecida com a outra, né? 1,53% ao mês dá em torno de 20% ao ano. Né? E 20% ao ano é uma rentabilidade bem alta, se não ter risco. Né? Para vocês terem uma ideia, os juros aqui no Brasil já foram altos, foi mais tranquilo a gente ter investimentos que deram um retorno maior. Mas hoje em dia, que a taxa de juros está em torno de 10,5%, é muito difícil a gente ter um retorno de 20% garantido. Então, assim, sempre que vocês tiverem dúvidas, quando oferecerem um investimento para vocês, eu tenho um investimento, uma pessoa vai oferecer que dá, sei lá, 16% ao ano, mas vocês têm que ficar atento ao risco. Porque se for 16% ao ano, com certeza não é algo garantido. Eu digo garantido de baixo risco, como, por exemplo, um CDB, ou um título público, ou uma LCI, ou algum outro produto de renda fixa que tenha um baixo risco atribuído ao investimento. Tá? Vamos ver aqui mais perguntas chegando. Vamos ver aqui. Boa noite, o pessoal tá chegando mais gente agora. Tá. Bom, tem outra pessoa, boa noite aqui. Bom, tem uma outra pergunta interessante do Isley Silva. Ele fez a seguinte pergunta: qual o porcentagem de gasto que possuo que posso usar do meu salário, ou seja, quantos por cento do salário posso gastar por mês? Bom, Weasley, a pergunta, o que eu vou te deixar, de repente, é uma dica de que não quanto tu pode gastar, mas de repente quanto tu deve poupar por mês.
né? E aí, por que isso? Porque tu estabelecendo uma meta de poupança e separando esse dinheiro inicialmente, fica muito mais fácil para tu organizar teu orçamento. Porque assim, o maior problema das pessoas hoje em dia, que eu vejo, pelo menos conversando, é em poupar dinheiro e investir em investimentos de qualidade. Né? Quando eu digo investimentos de qualidade, eu digo investimentos sem contar a poupança, porque a poupança hoje em dia ela dá uma rentabilidade muito parecida com a inflação. Mas voltando ao assunto, o que tu pode fazer é pegar um percentual do teu salário, no caso 10 ou 20%. O ideal é tentar economizar no mínimo 10% do teu salário e separar esse dinheiro e começar a investir ele. Né? Então, assim, se é um valor muito baixo, eu digo abaixo de R$ 100, tu pode começar de repente botando na poupança. E daí, por que a poupança? Porque a poupança não tem um limite, uma aplicação mínima. Então, tu pode botar qualquer valor ali. Então, tu pode colocar esse valor na poupança e quando começar a juntar em torno de R$ 200, R$ 300, R$ 1.000, tu já pode estar migrando para um investimento que paga um retorno bem maior para ti. Tá? Então, esse de repente poderia ser um passo inicial para quem quer começar a poupar. Agora, se 10% da tua renda já corresponde a valores maiores, como 500, R$ 1.000, assim por diante, tu já pode estar buscando nos títulos públicos ou em fundos de renda fixa, LCI, no caso, precisa em torno de 50 mil, mas assim vai indo. A ideia é tu ir garimpando nas aplicações que tem uma aplicação mínima menor, e assim que possível tu começar a migrar para aplicações que pagam melhor, mas elas vão ter uma aplicação mínima também maior. Então, isso de repente poderia ser um passo a passo. No próprio site do Quero Investir Agora, tu pode ver vários artigos de como iniciar a investir nesses produtos, desde fundos a títulos públicos, CDB, tem tudo explicado ali. Tu também pode baixar o livro, que eu acho que ele dá uma ideia legal, o e-book gratuito, lá no site também. Ele dá uma ideia de como poupar, como fazer um planejamento, e eu acho que vai te ajudar bastante nisso aí, tá certo? Vamos ver aqui. Uh, Bom, o Josué que está interagindo agora, eu vi ele falando. Ele disse: não sei se você poderá responder a minha dúvida. Quero saber se existe algum tipo de aplicação com rendimento entre 2% ao mês sem dedução de imposto de renda. Que, pois é, aquilo que eu falei, sabe? Tem a LCI, por exemplo, que ela vai te pagar em torno aí de 96% do CDI. O CDI, ele varia muito com a taxa de juros é muito parecido com a taxa de juros da economia, então está entre 10,5% ao ano. Então, se tu pegar aí, ó, 10,5% ao ano, aqui, vamos ver. Se tu pegar 90% desse valor, fazendo os cálculos aqui, ele tem alguns que pagam aí 93%, depende do banco que tu conseguir. Tu pode conseguir em torno de 9,77 ao ano, sem imposto de renda, tá? Vamos ver quanto que daria ao mês isso aqui. Fazendo um cálculo aqui. Isso daria em torno de 0,78 ao mês, tá? O que já é bem melhor que a poupança. Tá ok? Não sei se ficou claro agora a tua dúvida, mas qualquer coisa tu vai me comentando aí que eu vou respondendo. Tá ok? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Não sei se ficou claro, José, se tiver ficado claro, respondi no Facebook ali, agora eu vi que tu botou aqui no aplicativo do Google também. Se não tiver ficado claro, tu me avisa que eu vou falando de novo aqui, não tem problema, tá? Estamos sem pressa. Se a minha cadela não invadir o quarto e querendo passear com a bolinha, não tem problema, a gente tá sem pressa hoje. Vamos ver aqui. Peraí, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu botar tudo numa janela só aqui que tá complicada a situação. Um pouquinho. Beleza.
Só um minutinho. Tá, como é que tá chegando mais coisa aqui? Bom, vamos aqui para a próxima pergunta, então. Tem uma pergunta aqui do Alex, que é como eu faço para melhorar o meu planejamento financeiro? Bom, Alex, a primeira dica que eu dou, se tu quer ter um planejamento financeiro, é tu começar a poupar, tá? Calma aí, só um minutinho. Fiz... Tá. A primeira dica que tu é começar a poupar. E por que isso? Porque se tu tiver um ótimo planejamento financeiro, tu souber investir muito bem teu dinheiro nos melhores produtos, mas tu gastar mais do que tu ganha, tu vai ter problema. Tá? Porque vai ser que nem um balde furado, tu vai estar colocando, tem água ali, e vai começar a sair água do balde e tu não vai estar botando mais água dentro. Tá? Então a primeira coisa para tu ter um planejamento financeiro é tu começar a poupar. Tá? Depois que tu começar a poupar, daí a gente vai ter que olhar qual investimento é mais adequado para o teu perfil. E por que eu digo isso? Porque um dos maiores problemas que tem hoje, depois de começar a poupar, é as pessoas não saberem o que elas querem. Então, assim, muita gente usa o investimento como um fim e não como um meio. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a pessoa investe em ações porque ela quer investir em ações e um amigo dela ganha dinheiro, eu acho que vai também. Ela não usa o investimento em ações como um meio para atingir um determinado fim, que é assim que o investimento deveria ser utilizado. Né? Muitos livros que falam que investimento, eles são um veículo eles chamam de veículo de investimento, porque ele é um meio para tu chegar a um fim. Então tem uma analogia que eu até faço, não sei se eu comentei no livro, não lembro, mas eu estou montando um curso bem legal e eu fiz essa analogia que é o seguinte: quando a gente quer ir para algum lugar, se locomover, por exemplo, eu quero ir para o shopping, eu quero ir para a padaria da esquina, ou quero ir para a China, por exemplo. Se eu for ir para a padaria da esquina, eu quero ir para a padaria da esquina, o avião não vai ser o melhor veículo para eu chegar lá, vocês concordam? Da mesma forma que se eu quiser ir para a China, eu não vou de bicicleta. Por quê? Porque não é o melhor veículo para eu chegar lá. Então a primeira coisa é tu saber o que tu quer. Se tu quer acumular patrimônio para 40 anos, daqui a 30 anos, 20, ações pode ser um ótimo investimento para ti. Agora, se tu quer ter uma rentabilidade de 6 meses para fazer uma viagem, ações dificilmente vai ser o melhor investimento que tu vai poder fazer. Tá? Então, segunda coisa é ter um objetivo e conhecer o teu perfil. De repente, tu quer fazer um investimento para daqui a 20, 30 anos, mas consegue ver a atuação dos preços na bolsa e aquilo te deixa angustiado, não consegue dormir de noite. Então, se tu souber que tu é assim, investimentos em ações pode não ser o mais interessante para ti. Né? Da mesma forma, quem tem imóveis e quer ganhar um dinheiro com aluguel e não quer ter imóveis de fundo imobiliário. Então existem N alternativas para Y problemas. Então, primeiro vocês precisam saber o problema e o objetivo de vocês, para depois saber qual investimento é o mais adequado para esse problema ou objetivo que vocês têm. Tá? Então, também recomendo dar uma olhada nos artigos lá do site, baixar o e-book está bem completo porque é um passo a passo. Eu falo exatamente como tu fazer um planejamento financeiro do zero, de uma forma bem resumida e objetiva. Assim, tu vai ler bem rápido o e-book e vai ter como te preparar melhor. Tá ok? Bom, Josué disse que ficou claro. De nada aí, Josué. Qualquer coisa, pode mandar a pergunta aí que eu estou aqui para responder. Vamos ver aqui se chegou mais alguma coisa. Bom, chegou uma pergunta do Norival Lima. Ele perguntou, dá para ficar rico só com investimentos? Olha, Norival, dá tanto que, né, se tu olhar um dos caras mais ricos do mundo é o Warren Buffett, né? O terceiro cara mais rico do mundo. Qual que é a questão? É, na verdade, ter muito dinheiro não é algo difícil, é só uma questão de tempo. Tá? Então, assim, ó, se a pessoa ela tem um planejamento financeiro desde cedo, vamos dizer assim, 20 anos, a pessoa começa a se planejar, ou até antes, é muito difícil que em 20 anos ela não tenha muito dinheiro, entende? Então, assim, a maior dificuldade
não é em ter um planejamento financeiro, na verdade, é em ter disciplina para executar esse planejamento. Então, se tu pegar uma calculadora financeira, ou propriamente o Excel, e começar a botar os valores ali, tu vai ver que não é tão impossível ter 1 milhão, por exemplo. Só que por que as pessoas não conseguem? Porque elas não poupam mensalmente, elas não conseguem, e elas geralmente investem na poupança, dá uma rentabilidade igual ainda à inflação, então, juntou 100 mil, só que 100 mil de hoje, vamos dizer, os 100 mil daqui a 10 anos, desculpa, os 100 mil que ela juntou, sei lá, em 2020, não é mais que 100 mil hoje, porque a inflação subiu também, entendeu? Então, se começar a botar os cálculos no papel, até se tu olhar os artigos lá, fiz também, sobre questão de ficar rico, acho que vou botar no site, não sei se eu publiquei esse, mas no e-book também eu mostro isso, tá? Tu vai ver que é muito mais simples tu juntar dinheiro, o que tu imagina. O problema é tu colocar em prática e tu ter paciência e fazer isso por bastante tempo. Tá? Tem uma planilha bem famosa rodando da dica de 52 semanas para economizar dinheiro, não sei se vocês viram, que eles falam o seguinte: na primeira semana tu economiza R$ 1, na segunda tu economiza 2, na terceira 3, assim por diante. E no final do ano vocês vão ter economizado uns mil e poucos reais, acho que é 1.400 e pouco. Então, para vocês verem, não é difícil, só que as pessoas não fazem. As pessoas têm dificuldade de fazer. Então elas ficam inventando desculpas. É impossível, isso é só para rico, isso eu nunca vou conseguir. Enfim, é, é tranquilo, sabe? Eu acho que o que importa é começar hoje a fazer isso, sabe? Deixa eu ver aqui mais perguntas chegando. É, aqui a Suelen fez a pergunta. Qual os tipos de investimento têm um retorno de curto prazo? Então, Suelen, enquanto tu vai investir em um produto, é muito importante, como tu falou, saber o prazo. Por que isso? Porque se tu vai investir, tu compra um produto com vencimento, um título público, por exemplo, que vence só em 2015, 2016, se a taxa de juros da economia ela se movimentar nesse meio tempo, tu até pode ter prejuízo na renda fixa. Então, respondendo a tua pergunta, quais tipos de investimento que dão um retorno no curto prazo? Tu tem a poupança, por exemplo, né? Tu tem CDBs, tu tem alguns títulos públicos que eles são indexados à Selic, ou seja, eles pagam muito próximo ao valor da taxa de juros. Então, se a taxa de juros está em 10,5% ao ano, ele vai pagar em um valor muito próximo de 10%, 10,5% ao ano, né? E cada mês que tu mantiver esse título, tu vai estar recebendo essa remuneração. Então, assim, por um prazo, por exemplo, de 6 meses, o que poderia ser interessante? Pode ser a poupança, pode ser o CDB, pode ser um título público indexado à Selic, pode ser até mesmo uma LCI, só que a LCI vai te exigir um investimento de 50 mil reais e é muito importante tu ver a data de vencimento dessa LCI. Se essa LCI tiver um investimento, uma data de vencimento para 2 anos, não vai ser um investimento legal, porque tu pode ter dificuldade para vender antes desses 2 anos. Tá certo? Então, assim, resumindo, acho que é o mais interessante é o CDB, a poupança e o título público, que é a LFT, que é indexado à Selic. Tá? Tem bastante características ali no site também dos títulos públicos, acho que fica mais claro se tu der uma lida com calma ali. Tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Beleza. Vamos ver. Bom, aqui tem uma pergunta do Danilo. Ele fala: oi, tudo bem? Antes de mais nada, quero dar parabéns por suas dicas, está me ajudando bastante. Mas vamos ver o que interessa, né? Daí põe uma risadinha aqui. Eu emprestei 3 mil no banco e agora estou apertado para pagar. O que eu faço, pelo amor de Deus? Botou tudo em maiúsculo aqui, né? Tá bem preocupado aqui o Danilo. Bom, enfim. Isso é uma coisa que pergunto, até pegando outra pergunta e acrescentando outra. Geralmente o pessoal pergunta: olha, eu estou endividado e estou investindo, eu quito as minhas dívidas? Né? Então vamos responder primeiro essa pergunta, depois eu já acrescento essa outra, que é uma pergunta bem recorrente. Então, assim, a primeira coisa que tu tem que fazer é quitar as tuas dívidas. Principalmente se a taxa de juros que tu paga por ela é maior do que tu recebe nos teus investimentos.
tu vai estar perdendo dinheiro se tu estiver pagando juros a 1,5 ao mês e estiver recebendo 0,7. Então, nesse caso, vale mais a pena tu quitar tuas dívidas e pagar, quitar as dívidas recolhendo esse dinheiro do investimento, né? Então, tu resgata o dinheiro e paga as dívidas. Tá, beleza. E como tu pode fazer isso se não tem investimentos? A primeira coisa que tu tem que fazer é fazer um orçamento mensal. Então, tudo que tu gasta, tu tem que anotar. Põe numa planilha no Excel. Se tu quiser, lá no site, eu disponibilizo planilhas. Quando tu baixar o e-book, tu vai lá, eu ponho um link, uma planilha que eu dou gratuita para todo mundo saber controlar quanto gasta de luz, água, televisão, internet, assim por diante. E faz essa lista. Vê tudo que tu gasta. Com certeza tem coisas ali que tu não precisa. Então tu faz uma ordem de importância desses itens, desses teus gastos, tá ok? Então o que tu vai fazer? Depois tu vai lá para baixo e vai ver, olha, isso aqui não é tão importante e tu vai ter que tentar cortar, pelo menos até pagar essa tua dívida. Tenta cortar esses gastos ou diminuir o que não é necessário. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um artigo esses dias com 11 dicas para poupar. Tem um monte de gente que almoça fora, tá? Almoçando fora, gastando em torno de R$ 20 por dia, considerando 20 dias úteis, é R$ 400 por mês. Uma forma que tu pode fazer é começar a fazer comida em casa e levar, e tu vai gastar em torno de R$ 5, porque um prato é muito barato, por incrível que pareça, tá? E tu vai já economizar isso. Então tu tem que começar a estabelecer metas de poupança para quitar logo essa tua dívida. Porque os juros compostos, tá? Quando eles estão a nosso favor, quando a gente está investindo dinheiro, eles são muito bons, porque vira uma bola de neve, a gente investe, o dinheiro cresce, aquilo que cresceu, cresce mais, assim por diante. Agora, quando a gente está endividado, os juros compostos estão contra a gente. No momento que eles estão contra a gente, é justamente o contrário. Aquela nossa dívida, que era de R$ 1.000, ela vai aumentando e para 1.010 e assim por diante. Tá? Então, tem que fazer uma meta de poupança para quitar essas dívidas. Tá? Se tu tem investimentos que dão um retorno inferior às tuas dívidas, resgata eles e paga a dívida. Tá ok? Então, assim, a maior parte das vezes, sendo bem sincero, vale a pena pagar as dívidas, tá? Com poucas exceções. Quando a taxa de juros é baixa, aqui no Brasil é algo que é muito pouco provável, né? Mas enfim, vamos ver aqui a próxima pergunta. Tem bastante gente agora falando. Qual o melhor momento para vender ações? Iago Albuquerque perguntou. Olha, Iago, isso é uma pergunta que todo mundo faz e eu vou te dizer, quem souber responder isso para ti vai estar te mentindo, tá? Porque tu teria que ter uma bola de cristal para saber o melhor momento. Mas assim, dando uma dica prática, baseada em alguns estudos que tem, é o seguinte. Quando todo mundo estiver comprando ações, quando tu começar a olhar nos jornais, revistas que ações são o melhor investimento do mundo, não quer dizer que tu tem que vender, mas tu tem que ficar atento, tá? Porque as crises, por exemplo, a crise de 2008, o Brasil estava excelente, era o Brasil vai decolar na The Economist, daí o Cristo Redentor decolando lá, como se fosse um foguete. O que mais? Investment grade, o Brasil ganhou grau de investimentos. Então, quando está todo mundo falando que a bolsa é a maior maravilha, todo mundo no churrasco com os amigos, tô ganhando 20% ao ano, tô ganhando 20% ao mês, tá todo mundo ficando rico, cara, abre o olho. Entendeu? Que nesse momento é bem provável que o mercado esteja chegando a um topo. E da mesma forma, quando o mundo está acabando, pode ser uma baita oportunidade para tu estar comprando ações. Né? Então, o mundo está acabando, o capitalismo acabou, quebrou o Lehman Brothers nos Estados Unidos, acabou tudo. Então, de repente, essa pode ser uma oportunidade. Né? Até o Warren Buffett, por exemplo, ele fala, né, que nas crises ele ganha bastante dinheiro por causa disso. Né? E tem uma outra frase que é bem comentada, que é o seguinte, putz, esqueci agora. Bom, depois eu lembro, mas esqueci. Mas tranquilo, está respondido. Vou dar uma curtida aqui. Bom, tem uma outra pergunta. Pessoal conhecido aqui entrando. Parabéns pelas explicações, muito objetivos e claras. Me diz uma coisa, o que tu projeta para o cenário de taxa de juros da Bolsa para 2014? Comprei NTNB hoje. Cara, uma coisa, o Hernan perguntou.
que eu faço para olhar como está a projeção da taxa de juros? Eu olho o relatório Focus, tá? Então eu entro lá na página, vou no Google lá e escrevo rela, relatório Focus. E daí eu abro ele, eu vou aqui na página do Banco Central, abro ele e eu olho o último, que saiu dia 17, tá? Então a partir dali, tu consegue ver as expectativas para o mercado. Né? Então a gente tem uma expectativa para 2014 da taxa de juros. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. A taxa de juros para 2014, deixa eu ver aqui a meta Selic. No fim do período estava 10,75 e para 2015 no final do período estava para 11,5. Então assim, ó, respondendo a tua pergunta, cara, depende para qual prazo a tua NTNB. Se for um prazo curto, eu acho que vale a pena, mas daí eu acho que eu preferiria uma LTN, sabe? Agora, se for um prazo longo, eu acho complicado, assim, eu não quero ficar endividado com o título da dívida brasileira para 2020 e poucos lá, sabe-se lá o que vai acontecer com a taxa de juros até lá. Então, para prazo longo, assim, eu não arrisco muito. Eu acho que se fosse um dinheiro que fosse para minha aposentadoria, de repente, que eu já tivesse acumulado milhões e milhões de reais e quisesse ganhar garantido 6% ao ano, com baixo risco, eu acho que sim. Mas na minha fase que eu estou de acumulação de patrimônio ainda, eu não compraria uma NTNB para um prazo longo. De repente, para um prazo curto, sim. Né? Se a gente olhar a LTN, eu lembro que eu comprei em 2010 por aí pagando 13, e daí a taxa de juros caiu, deu para ganhar bastante dinheiro num prazo curto. Mas assim, cara, tem que ver o que tu acha interessante para ti, né? Se para ti é interessante estar ganhando 6 e pouco ao ano, que é o que tá pagando, aí algumas NTNs, eu acho que pode valer a pena, mas para um prazo muito longo, eu particularmente, eu não acho que eu compraria, sabe? Vamos ver aqui. É... Hoje, bom, tem uma pergunta de Josué de novo. Hoje, qual é o investimento melhor para longo prazo, mais ou menos 20 anos? Pois é, Josué, o que dá para fazer que o pessoal faz bastante? Tem muita gente que compra ações para acumulação de patrimônio. Né? Então, assim, nos Estados Unidos, tem um estudo feito por um autor que é Jeremy Siegel, tá? E se tu olhar lá, eu botei uma imagem no e-book, botei ali fonte do Jeremy Siegel e tal, no e-book gratuito, que eu mostro justamente isso. Lá nos Estados Unidos, para prazos maiores, não tem um investimento que deu mais do que a bolsa. Tá? E é bem interessante, eu fiz um estudo para o mercado brasileiro e o teu risco ele diminui muito em relação ao prazo que tu investe. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se tu compra em qualquer dia do ano e segura por 5 anos, deixa eu até ver se eu tenho as imagens aqui, eu mostro para vocês. Pera aí. Tem que ver onde eu salvei agora isso aí. Eu acho que está aqui nos estudos de mercado. Putz, onde é que eu salvei isso aqui? 6 anos. Deixa eu procurar aqui só um pouquinho. É bem legal esse estudo. 10 anos. Deixa eu ver onde está. Onde que eu salvei isso aqui? Estudos de mercado. Achei. Tá. Só um pouquinho. Estudos de mercado. Ibov analisar. Aqui, achei. Beleza. Tá, então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que vocês vão ver que é bem interessante. Bom, tem um pessoal aqui agradecendo, mandando um abraço aí, o Rodrigo Máximo, que também é educador financeiro, a gente troca umas ideias ali no site de vez em quando, né? Mas deixa eu compartilhar essa imagem que é bem legal, peraí. Compartilhar a tela, cadê? Aqui. Tá, agora vocês vão ver tudo que eu tô vendo, tá? Então tá, acredito que vocês estejam vendo, enfim. Então, olha só, isso aqui que eu fiz, eu peguei o Ibov, tá? Peguei o gráfico mensal dele e eu fiz como se fosse uma compra qualquer dia e tivesse segurado essa compra por 2 anos. E o Ibov deflacionado, então eu descontei a inflação. Então, olha só o que aconteceu. Eu comprei e o melhor resultado que eu tive, segurando por 2 anos, foi em dias que eu tive uma rentabilidade ali, 2 anos depois, de 40%, às vezes até 50%, e a pior foi de 30%, tá vendo? Então, assim, se eu comprei no pior momento possível, por exemplo, eu comprei no topo da crise, 2 anos depois, o pior resultado que eu tive foi 30% negativo, por exemplo. Tá? Agora, olha que interessante.
para 5 anos, o que acontece? Vocês estão vendo que eu não tive um resultado tão ruim, né? Ou seja, eu comprei lá em 2008, no pior momento do mundo, o pior resultado que eu tive aqui foi 5% positivo. Aqui no caso, desculpa, foi menos 10%, né, que já é um valor acima desse. Agora, se a gente olhar esses prazos anteriores, se eu tivesse feito compras antes, eu não tive um resultado tão ruim aqui como eu tive aqui. Né? Aqui foi de 30 o pior. Aqui, ó, o pior de todo esse período foi de 10. Agora, por 10 anos, olha que interessante. Se eu comprei em 95 e segurei por 10 anos, eu tive um resultado de aproximadamente 8%. E o pior resultado que eu tive segurando 10 anos, com essa base de dados que eu fiz, foi em torno de 6 e pouco por cento positivo acima da inflação. Então, isso nos mostra como o prazo influencia no investimento na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores, por isso, é muito importante que a gente considere ela como uma forma de acumular patrimônio, como um investimento de prazo longo. Tá? Esse estudo aqui eu não conheço ninguém que tenha feito no Brasil, pelo menos que eu tenha visto em sites, tá? Então fica uma dica meio exclusiva aqui para vocês, tá? Mas enfim, deixa eu parar o compartilhamento de tela aqui. Beleza. Tá surgindo um monte de pergunta agora. Deixa eu só responder essas perguntas que eu tenho anotado, depois eu respondo a de todo mundo aí no Hangout, tá? Só um pouquinho. Tem bastante coisa agora. Beleza. Bom, vamos ver agora. A partir de que valor poupado, montante total, a Lilian. Ah, não, acho que a Lilian eu respondi já isso aqui, né? Ela me perguntou aí de novo. Isso aqui é umas outras perguntas que eu tenho. Bom, a pessoa está perguntando: se o CDB pagar 82%, ainda é interessante? Vamos ver aqui, né? Vamos calcular. Então tem uma planilhazinha, deixa eu botar aqui, 82% do CDI. Se tu investir hoje num CDB que paga 82% do CDI, considerando imposto de renda, tá, de 22,5%, que é para períodos abaixo de 180 dias. Tu vai ter uma rentabilidade ao ano, por exemplo, se tu investir 10 mil reais, tu vai ter mesmo, depois de pagar imposto, tu vai ter 10.667, tá? E na poupança, tu vai ter 10.616. Então, com a taxa de juros atual, um CDB que paga 82% do CDI está sendo mais interessante que a poupança. Então, para ver como a poupança vai ser defasada com essa alta nos juros, né? E outra coisa, tem muita gente que investe em poupança, né? Tá só batendo recorde a taxa de investimento, a quantidade investida na poupança, né? Para vocês verem como é importante a gente ajudar as pessoas a investir melhor o dinheiro, né? Por exemplo, se a pessoa investe num CDB e por mais de 720 dias e pagar 15%, ele ia ter 100 reais a mais ali na poupança investindo 10 mil reais. Sei, 150, 115 reais mais ou menos. Tá? Então hoje, com CDI 82%, se tu segurar por um prazo, vamos dizer, o prazo mais pessimista, que seria abaixo de 180 dias, tu teria um rendimento melhor que da poupança. Tá ok? Depois tem planilha, eu também fiz planilha para isso, tá? Dá pra baixar no site para comprar com CD, com LCI, tem um monte de coisa. Tem bastante coisa lá. Vamos aqui só para a próxima pergunta. Para acabar essas perguntas daqui, eu abro a pergunta do Hangout, daí para a gente tocar o resto. Cajo, deixa eu ver essa outra. Qual o significado da sigla CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Foi o Júnior Feitosa que perguntou. Então, o que é o CDB? O CDB é simplesmente tu emprestar dinheiro para o banco e ele te pagar juros. Então, o que o banco faz? Ele te paga, vamos dizer, 0,8% ao mês e ele empresta para outras pessoas a 3%, por exemplo, e ele ganha essa diferença. Então, no caso, o risco do CDB, por exemplo, está associado ao banco. Tá? Tem um artigo também só de CDB lá no site. Eu acho que vale a pena dar uma lida se quiser entender melhor, tem todos os detalhes ali. Tem uma pergunta do Fazano. Caso eu esteja com um saldo negativo no determinado banco e queira aplicar determinado dinheiro na poupança, o banco automaticamente fará o débito da dívida ou o dinheiro da poupança é intocável? Olha, esses detalhes tem que ver com o banco, eu vou te dizer, porque eu realmente não sei responder essa pergunta. Mas, se tu tiver dinheiro na poupança e tiver endividado,
vale mais a pena tu liquidar essa dívida, né? Bem provável, porque a taxa de juros dessa dívida deve ser certamente maior que o que tu recebe na poupança. Bom, peraí que a minha cadela está invadindo o quarto aqui. Só um pouquinho. O que foi? Peraí, só um pouquinho aqui que tem que dar atenção aqui pra ela. Vem aqui, vem, entra aqui. Tá, ela deixar ela no cantinho ali. Vale, ela fica. Só deixa eu fechar a porta aqui um minutinho. Tá um calor absurdo aqui em Porto Alegre e ela só quer saber de ficar na frente do ar-condicionado. Então ela vem aqui no quarto e fica aqui na frente do ar-condicionado. Mas vamos lá. Tem só mais uma pergunta aqui, depois eu abro para as perguntas do Hangout. Tem 40 mil investido, é o Fabrício Ribeiro. 40 mil investido na poupança. Já pesquisei outros investimentos, CDB, LCI e CDI. Entretanto, comparando as taxas, resolvi continuar com a poupança. Bom, não sei que taxas tu comparou, Fabrício, mas enfim. Esses dias li sobre o VGBL e achei bem interessante. Minha pergunta é a seguinte: é interessante fazer um VGBL nesse caso ou você sugere outro investimento? Olha, Fabrício, o VGBL ele é interessante para tu fazer aportes anuais, porque tu pode. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Tá. O VGBL ele tem questão de imposto, eu acho que é 10% para prazos acima de 10 anos, tu paga bem menos imposto, tá? Só que é interessante tu ver um VGBL bom e ele tem benefícios acessórios também, tá? Então, por exemplo, quando tu repassar isso para teus filhos, familiares, enfim, tu tem um benefício acessório, não tem que gastar com inventário e outras coisas, tá? Então é bem interessante. Só que tu tem que ver um VGBL bom, porque vários bancos eles cobram uma taxa de carregamento. O que que significa isso? Todo aporte que tu faz no VGBL, tu tem que pagar um percentual daquilo para o banco. Tá? Então vamos dizer 3%, por exemplo, e tem que ter uma taxa de administração baixa, e tem que ser um produto bom. Então tu tem que olhar essas três coisas. O produto que está investindo esse VGBL, tá? A taxa de administração desse produto e se tem taxa de carregamento. Tá? O ideal é não ter essa taxa de carregamento. E outra coisa, 40 mil, tu já pode estar buscando uma LCI, quase uma LCI, dependendo do banco, tá? E títulos públicos bem interessantes, que pagam melhor que poupança e tem um risco tão baixo quanto, principalmente a LCI, que também tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil reais. Tá? Então eu acho que vale a pena tu dar uma olhada no CDB também, na LCI e nos títulos públicos, tá? Que eu acho que pode ser uma boa alternativa para ti. E também dar uma lida sobre o VGBL, né? Que é mais, o VGBL seria mais para algo de longo prazo, acima de 10 anos, para ter o benefício tributário bom, né? De 10% só de imposto sobre o lucro, tá? Mas enfim, vamos abrir aqui para mais dúvidas. Só respondendo aqui a Suelen. Por favor, repetir o nome do site que tem o e-book. É queroinvestiragora.com, que é o site, né, que eu escrevo lá, o blog, site, como vocês quiserem chamar. Queroinvestiragora.com. Tá, deixa eu... Aqui, ó. Queroinvestiragora.com. Não sei se vai aparecer aí para vocês. Mas enfim. Deixa eu escrever lá no Facebook ali. Tem bastante coisa. Eu vou escrever aqui. Comentar. Deixa eu botar aqui. http queroinvestiragora.com. Tá, eu botei lá nos comentários do webinar ali embaixo, é só clicar ali, beleza. Vamos para as próximas perguntas. Bom, essa aqui já foi. Ok. Não, tem essa pergunta do Diego. Oi, eu tenho 2 mil reais guardado. Existe algum investimento que tu sugere que possa render render ainda mais que isso? Não entendi direito mais que o que, assim, tem na poupança esse investimento. Se for na poupança tem 2 mil reais, tu já pode estar buscando um CDB. Ou até mesmo os títulos públicos também. Tá? Título público, na minha opinião, é um dos investimentos que mais vale a pena hoje em dia para valores menores.
Ou também tu pode estar buscando um fundo de renda fixa que tu pode estar investindo esse dinheiro, porque no fundo de renda fixa é como se fosse um grupo de pessoas. Quando tu investe num fundo, o que que faz? É como se tu falasse com todos os teus amigos e falasse assim, pessoal, vamos começar a investir, só que é muito caro investir nisso. Então cada um aí dá R$ 2.000 e a gente pega tudo isso e investe. Então o que que faz? Tu divide os custos com todo mundo, então às vezes acaba saindo mais barato. Então o fundo de investimento é bem interessante para valores menores também. Mas dá uma olhada no CDB e nos títulos públicos. Dá uma olhada lá no site, no queroinvestiragora.com. Lá tem uns artigos que eu acho que vão te ajudar bastante a saber como começar a investir e tal, e ver os valores, tá ok? Vamos ver aqui. Bom, o Júlio Afaz aqui, boa noite, sou investidor e trader, também quero te parabenizar pela didática. A dica que dou é, vão devagar, ninguém fica rico da noite pro dia. É legal, Júlio. Eu acho que isso é muito legal, porque por isso que eu digo, sempre que vocês verem um investimento que diz que dá 20% ao ano, abre o olho, porque não existe dinheiro fácil. Assim, tem uma piada que fazem que é o seguinte, se tivesse dinheiro fácil, dificilmente precisaria uma nota de US$ 100 no chão. Então, se tu viu uma nota de US$ 100 no chão, ela não está ali, porque não tem dinheiro fácil, tá? Então, essa é a ideia. Valeu a participação aí, Júlio. Vamos lá, vamos ajudar o pessoal aí a investir melhor o dinheiro. Bom, a Suelen aqui. Bom, o Rodrigo. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Tem mais umas perguntas aqui. Bom, Leandro, né, também conhecido, participando aí. Rocha, qual a tua opinião sobre clubes de investimento e que corretores estão oferecendo? Tá, clube de investimento é o seguinte. Eu vejo, pelo menos, o clube de investimento mais como algo para fazer entre os teus conhecidos ou entre a tua empresa. Às vezes a empresa pode abrir um clube para os funcionários, assim, é mais uma coisa mais informal, assim. O fundo já, ele. E outra coisa, o clube geralmente ele é administrado por alguém conhecido. Né? Então, o que é um clube? Tu pega e junta uns amigos e tu, vamos fazer um clube para investir. Vamos. E daí, tá, eu vou investir pra gente dinheiro, por exemplo. O cara fala assim, e eu vou montar a política do clube, a gente faz uma reuniãozinha todo mês e eu vou investindo dinheiro para vocês, por exemplo. E assim vai, daí tu monta um clube assim. Tá? Todas as corretoras, até onde eu sei, tu pode montar um clube. Só que vai variar a taxa de administração que a corretora vai te cobrar. Então, assim, o clube ele é algo mais informal e ele tem que ter em torno de 67% em ações, se eu não me engano. Tá? Isso pode ser uma vantagem ou desvantagem, dependendo do objetivo que tu tem. Pode ser uma vantagem se tu quer investir por um prazo maior, mas se tu quiser investir por um prazo mais curto, pode ser uma desvantagem. E também se a política das pessoas que forem investir no clube é mais conservadora, de repente 67% em ações pode ser um pouco pesado, entende? Então é mais ou menos isso. O fundo ele pode ser mais interessante porque ele é mais flexível. Tu pode tem fundos multimercado, fundos de fundos e aí vai que tu pode fazer uma diversificação maior como tu quiser. Tu pode fazer um fundo só focado em renda fixa, um só em ações. Então depende muito do teu objetivo, entende? Eu acho que o clube ele é aquela coisa mais informal para tu fazer entre amigos, familiares, e o fundo, se tu quiser fazer algo, investir num produto e de repente tu quer começar com valores menores e quer botar na mão de um gestor que tu considere bom, o fundo seria a alternativa. Tá ok? Vamos ver aqui o que mais. Bom, o Jefferson fala: parabéns, Leonardo. Você escreve com clareza, bem didático, obrigado. Jefferson de Goiânia. Bom, tem gente aqui do Brasil inteiro, né? Vamos ver se surge mais alguma pergunta aqui, que daqui a pouco eu vou finalizar já. Tá, então vamos ver aí, vou dar um tempinho. Se vocês quiserem botar mais alguma pergunta, senão eu vou daqui a pouco eu tô finalizando. Fiz um artigo fim de semana da retrospectiva de 2013, tá bem legal. Eu acho que quarta-feira eu tô postando lá no site. Fiz um vídeo, na verdade. Ficou bem legal. Mostrei o que foi em 2013, o que subiu, o que caiu, qual a perspectiva para 2014.
Ó, chegou uma pergunta do Norival Lima. Vamos lá. Leonardo, fala mais sobre as opções, as melhores opções. E o que você acha mais interessante fazer para quem quer começar agora e tem pouco dinheiro para investir? Bom, beleza. A primeira coisa para fazer quem quer começar agora e não tem planejamento nada, baixa o e-book, tá? Não, brincadeira, mas falando sério também, baixa o e-book lá no site, tá? Que tem um passo a passo legal, mas vamos resumir. A primeira coisa, você tem que ter um plano para poupar. Então, tu pega a planilha de orçamento lá, anota tudo que tu gasta, tudo que tu ganha e faz um planejamento, o que tu pode estar cortando, ou se já sobra dinheiro, bom, beleza. Tenta economizar no mínimo 10% tu ganha, para começar, no mínimo. Cada vez mais tu economizar, melhor. Beleza, vamos supor que tu estabeleceu lá que vai economizar 10% do teu salário, vamos dizer que isso vai dar, sei lá, R$ 200 por mês. Beleza, o que dá para fazer com R$ 200 por mês? R$ 200 por mês tu até pode investir em títulos públicos. O problema é que se tu paga DOC ou TED, tu já vai gastar aí em torno de R$ 15 para fazer esse DOC ou TED. Mas se tu tem conta digital, é até uma dica que eu deixo para o pessoal daí, existe uma coisa no banco que é chamada conta digital, que vocês não pagam para transferir dinheiro, que é muito bom, que eu uso. Tá? Vale muito a pena para quem transfere dinheiro e não usa o serviço do banco, que é o meu caso. Mas enfim, o que tu faz? Pode começar em títulos públicos. Se tiver uma conta digital, melhor, porque daí tu transfere para a corretora o dinheiro, né? E tu não vai gastar com isso, porque R$ 15 sobre 200 já é um valor considerável, né? Agora, se não pagar isso, bom, melhor, tu pode começar a investir em títulos públicos. Qual título público? Bom, depende do que tu quer. Como eu te falei, lá no site, se tu entrar, tem um artigo Tesouro Direto. E tem um título público para cada objetivo que tu quiser. Se tu quiser fazer uma viagem para daqui a 2 anos, vai ter um título público interessante. Se tu não sabe se tu vai precisar desse dinheiro, de repente tu precise, de repente tem um outro título público, que é a LFT, que vai ser mais interessante. Né? Se tu quer ter um investimento para daqui a 10 anos, que te dê acima da inflação, vai ter um outro título. Então, tu tem que saber o que tu quer. Sabendo o que tu quer, vai ter um título mais interessante para ti. Alternativa 2, qual que seria? Pode ter algum CDB que tu consiga investir R$ 200 por mês. Então, pesquisa um CDB. Quantos por cento do CDI paga esse CDB? Isso tu tem que saber. Dependendo de quanto paga, vale mais a pena botar esse dinheiro no CDB do que botar na poupança. Tá ok? Então tem que fazer o cálculo. Tá? Como é que tu faz esse cálculo? A taxa de juros hoje está em 10,5% ao ano. Tá? Então, o CDI ele vai pagar em torno também de 10,5% ao ano. Se o CDB paga 80%, ele vai pagar 80% desses 10,5%. Então, tu vai fazer o seguinte cálculo. Tem 10,5%, vamos dizer, aqui já está pronto. 80% disso, quanto dá? Dá 8,4%. Beleza, dá 8,4. Então tu vai pegar esse teu dinheiro, vai ver quanto ele daria rendendo 8,4 e vai descontar o imposto de renda e vai ver se dá mais que a inflação. Se der mais que a inflação, vale mais a pena ele do que a inflação, desculpa. Se der mais que a poupança, vale mais a pena ele do que a poupança. Tá? Agora, se de todas essas alternativas, por exemplo, tu tiver que gastar muito dinheiro para investir no Tesouro Direto, porque tu vai pagar TED, por exemplo, ou se o CDB que tu consegue, ele não paga mais que a poupança, daí, nesse caso, a poupança vai valer mais a pena. Tá? Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui que eu acho que vai te ajudar. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Olha que legal isso aqui. Iniciar compartilhamento. Beleza, começou. Olha só, eu fiz uma planilhazinha aqui. Então, por exemplo, a taxa de juros está em 10,5% ao ano. Tá? E o CDI, vamos dizer que quantos por cento do CDI paga teu CDB? Paga 90%. Então, olha só. Beleza. Então, o CDB vai estar pagando 9,45 ao ano, a poupança paga 6,17 e a LFT ela vai pagar a taxa de juros e eu já descontei 0,3 que é o custo, 0,3% que é o custo que tu tem para investir na LFT, que é um título público específico, que ele se comporta muito parecido com a poupança e o CDB, tá? Então, nesse caso, considerando que tu investiu por um prazo inferior a 180 dias e investiu, por exemplo, R$ 10.000, vamos pegar que seja, sei lá, R$ 200 aqui, tá? Então, olha só. E tu investiu por menos de 180 dias. Então, tu vai pagar 22,5% de imposto de renda. Então, no CDB, o que aconteceria?
O valor final seria 218, tu pagaria 4,5% de imposto e sobraria 214. A poupança, ó, tu não pagaria imposto, mas te daria 212. Então, nesse caso, vale mais a pena o CDB. Mas a LFT, ela te daria mais. Então, tem que ver se tu não tivesse que pagar DOC, para investir na LFT seria mais interessante, tá vendo? Então, olha só, se tu vai investir por mais de 180 dias e menos de 365 dias, tu vai aqui, ó, ter 20% de imposto. E daí o CDB vai valer mais a pena ainda que a poupança. E assim por diante. Tá vendo? Então tem que fazer esse seguinte cálculo aqui. Tá? É bem simples. Tu vê que não tem mistério. Valor investido, valor final, quanto paga de imposto e o lucro líquido. Vamos ver. Ficou claro assim? Tranquilo de entender? Pode ir respondendo aí. Vamos ver aqui se chegou mais alguma pergunta. Pera aí. Vamos ver aqui. É... Ah, o Jefferson fala, só para dizer que eu sou de Goiânia, mas estou no hotel em Palmas, Tocantins. Grande abraço, curtindo muito site. Valeu, Jefferson. Tem bastante artigo, eu acho que vai te ajudar bastante, cara. Para quem está começando, eu acho que tá bem legal mesmo. Um abraço aí pro pessoal de Goiânia. Agora quem está em Tocantins, né, aproveita aí. Não sei o que está fazendo aí, mas, bom, aproveita. Vamos ver se chega mais alguma pergunta aqui. Tem espectadores no ar, mas vamos ver, daqui a pouco eu vou finalizar aí, pessoal. Então, vamos aproveitar. Se tiver dúvida, aproveita para perguntar agora. Deixa eu ver aqui. É, teve um pessoal que teve um probleminha aqui para entrar, acho que eles se inscreveram depois. Vamos ver aqui. Bom, bom, Norival falou que ficou claro, beleza, cara. Então faz essa lista, né? Olha título público, CDB e por último poupança. Porque a poupança realmente não vale a pena com o cenário que a gente está agora, principalmente com juros a 10,5 ao ano, que está muito acima do que paga a poupança. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Vamos ver. Bom, acho que vou finalizar então, né? Não tem nada aqui surgindo. Passa novamente o site, blog. Tá, vamos escrever aqui. É queroinvestiragora.com. Deixa eu ver se eu consigo botar um texto aqui. Eu deveria ter. Deve ter um negócio aqui nesse programa para botar um texto. Eu já dei uma brincada nisso aqui, mas bom, enfim, eu não. Queroinvestiragora.com. Deixa eu mostrar ele aqui na tela. Site bem bonito, tá, pessoal? Vale a pena. Não, mas tá bem legal mesmo, tem bastante coisa interessante aqui. Ó. Olha aqui, esse aqui é o site, ó, queroinvestiragora.com. Então, olha só, aqui tem sobre mim, esse cara aqui, feio, né? Sou eu. Enfim, aqui esse infográfico tá bem legal, 11 dicas para economizar dinheiro. Ficou bem legal, o pessoal gostou bastante. Aqui os artigos, Tesouro Direto, esse aqui eu acho que vale a pena todo mundo ler. Sobre CDB, Bolsa, Debêntures, LCI, LCA. Se vocês forem rolando para baixo, quem quiser baixar o e-book, é só clicar aqui em cima, ó, que eu acho que vale a pena baixar também. Diga Adeus ao Poupança, tu vai clicar aqui. Ele vai abrir essa página, que daí vocês cadastram o e-mail, vocês recebem o e-book. Ó, um monte de gente já tá bem legal. Botei essa página há pouco tempo, já tem 30 likes aqui. Tá indo. O pessoal gostou bastante do e-book, tá bem didático. E olha que bonito que ele ficou. Ó. Tem um super-homem aqui, o super quero investir agora. Na verdade, contar um segredo para vocês, tá? Isso aqui a gente fez. Tem um amigo nosso que ele é ruivo e tem um cabeção. E a gente fez baseado nele. Só que a gente diminuiu a cabeça do boneco, porque senão
ia ficar, pô, não ia, o pessoal não ia gostar do e-book, achar que era um arreganho, né? Mas um segredo contando pra vocês, tá? É um amigo ruivo nosso, daí a gente fez, usou a cara dele aqui. Vamos ver. Ah, só pra avisar que sempre quando eu pergunto, eu espero um pouco porque demora 40 segundos pra vocês verem, tá? Vamos voltar aqui pro Hangout. Deixa eu descompartilhar. É, e quanto às letras de câmbio? A letra de câmbio é outra coisa, cara. É ligado à moeda e tal. No títulos públicos é diferente. Tá, mas aí o que acontece? Quando tu investe em moeda, tu tá especulando, porque o investimento, existem vários conceitos, mas investimento, um deles é que é algo que te gera um fluxo de caixa. Tá? Então, por exemplo, eu investi agora 100 mil reais e eu sei que eu vou ter um retorno futuro. Não, posso não saber exatamente quanto eu vou ter de retorno, mas é bem provável que tenha. Ou ele pague dividendos, por exemplo. Ações é considerado investimento porque paga dividendo. Né? Títulos de renda fixa, eles podem te pagar um juro semestral, ou tu sabe que tu vai receber um valor final. Né? Então, assim, por exemplo, moeda, algumas pessoas não consideram investimento. Por quê? Porque tu ganha só baseado na oferta e na demanda. Né? Tu ganha se tu dá valor, mas ele não vai te pagar uns juros por isso. A mesma coisa que commodities. Commodities tem gente que não considera investimento. Não estou dizendo que eu não considero, estou dizendo que tem autores que não consideram, porque aí não te gera um fluxo de caixa. Né? Tu tem a variação de preço só. É bem mais especulativo. Assim. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Uh, Bom, passei ali o site, acho que o Josué disse que gostou, foi produtivo. Obrigado também pela participação, qualquer pergunta. Eu vou ver se eu faço, se eu consigo aumentar a frequência do webinar. Só que está bem complicado, porque eu estou estudando bastante dia de semana. E eu estou preparando um curso bem legal. Em março eu acho que vai ficar pronto. Tá top, cara. A edição de vídeo tá muito boa. Tô fazendo com uns amigos meus. Depois eu mostro para vocês como é que tá. Tá bem legal. Tá? E vai ter umas novidades aí no site em março, abril, por aí. Vou mostrar para vocês. E quarta-feira eu vou publicar um artigo, tá? Então, quem assina a lista, o que eu recomendo? Quem assinou essa lista do webinar e não está na lista do Quero Investir Agora, baixa o e-book e entra para a lista. Quando entra na lista, lá, só baixar o e-book, tu vai ter que botar o e-mail e tu entra para a lista. E eu sempre que sair um artigo novo, eu estou mandando para vocês. Então, eu tento escrever um artigo uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, quando tá meio corrido. Mas uma vez por semana eu tento fazer algo novo, mostrar alguma coisa diferente para vocês, trazer algumas dicas. Então, tô sempre tentando botar alguma coisa que vocês querem ver. Então, é muito interessante vocês comentarem nos artigos, porque dependendo do que vocês comentam, eu sei o que vocês querem. Porque, assim, como eu estou aqui num lado, às vezes eu acabo não sabendo o que o pessoal quer, sabe? Então é muito interessante vocês comentarem nos artigos que eu faço. Ah, gostei, tu podia fazer um artigo disso. Bom, beleza, vou lá e faço. Não tem problema, tá? Cada vez mais interação melhor, assim, para eu poder estar servindo vocês. Vamos ver aqui. Bom, vou dar mais um tempinho, 40 segundos. Se não vier mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar. Vamos ver aqui, tem. Vamos ver. Cara, aquele gráfico que eu mostrei pra vocês é quente, viu? Pouca gente sabe daquilo lá, da bolsa dos anos. Aquilo, quando eu descobri aquilo, mudou muito a minha forma de investir. Bom, então tá, pessoal, vou finalizar aqui. Quem não se cadastrou no site, se cadastra lá, os artigos tem muita coisa, vocês vão aprender bastante lá. E a gente se vê em breve, tá ok? Um abraço para vocês e até mais.